Devido ao aumento da produção e exigências do mercado, a indústria moveleira passou a produzir mais resíduos. Esses rejeitos geralmente são descartados de maneira criminosa, degradando ao meio ambiente. Dessa maneira, essa pesquisa visa analisar o comportamento da mistura de serragem ao solo cimento condensável em seu estado fresco, procurando assim correlacionar entre as misturas o comportamento mecânico. O Medium Density Fiberboard, ou placa de fibra de média densidade, é composto por fibras de eucalipto e pinos. Este é o material mais utilizado na indústria de móveis por apresentar melhor acabamento e ser de fácil manuseio, o que promove agilidade e rapidez na produção, substituindo a madeira. Devido ao aumento da produção e exigência do mercado, a indústria moveleira passou a produzir mais resíduos e, por não haver locais apropriados para os descartes, são descartados de maneira criminosa, degradando ao meio ambiente. Contudo, a quantidade de resíduos gerados ainda é grande, que estima que a produção anual de serragem fica em torno de 620 mil toneladas, material este que pode ser reutilizado na construção civil. Uma das maneiras de reutilização é a substituição de parte do solo por serragem no solo cimento, que é um material de baixo custo. A utilização do solo como matéria-prima data desde 9.000 a 10.000 anos atrás. Seus primeiros exemplares foram encontrados no Turquemenistão. Estima-se que foram construções instituídas em conjunto com as primeiras sociedades agrícolas, sendo o adobe e a taipa as estruturas mais comuns. A durabilidade das construções em terra crua pode ser demonstrada pelas muralhas da China, construída há 4.000 anos somente com terra batida. A mesma teve posteriormente o assentamento de pedras em algumas partes em seu entorno, aumentando ainda mais a vida útil da edificação. Atualmente, 50% da população mundial vive em construções de terra. A cidade de Shiban, no Iêmen, é um dos exemplos de cidade altamente adensada, que foi construída com plano diretor, ao qual tinha como preceito a verticalização. As construções são de 4 a 8 pavimentos, construídos com terra crua e tiveram seu início datado dos anos 300 depois de Cristo. A técnica construtiva utilizada para alcançar o número maior de pavimentos é o alargamento da base e o estreitamento do topo. Segundo o Instituto Craterri, as construções em terra crua são encontradas mais frequentemente em países com clima ameno, sem muitas chuvas. Porém, a relação da construção em terra crua e do clima ainda não é concreta. As técnicas construtivas deste material estão subdivididas em monolíticas, como taipa, terra armada e terra moldada, por unidades, como adobe e bloco de terra compactada, e por enchimento, como tabico ou taipa de mão e pau a pique. Aqui segue exemplo de técnicas construtivas monolíticas, de taipa, terra armada e terra moldada. Já aqui nos mostra as técnicas construtivas por unidades, como adobe e bloco de terra compactada. E nesta mostra a técnica por enchimento, como tabique ou taipa de mão e pau a pique. Além de diferentes métodos construtivos, ainda há a classificação segundo as suas características em estado fresco, como compactado, que é o solo cimento mais convencional que tem, e necessita de compactação para estabilizar e atingir as características desejadas. O vibrado, que pode ser chamado de solo cimento plástico, é semelhante ao concreto convencional na produção e seu adensamento ocorre a partir de vibrações. E por fim, o autoadensável. O solo cimento autoadensável requer menos energia para sua aplicação, pois o seu adensamento é realizado por ação do seu próprio peso. Atualmente, o desenvolvimento da estabilização dos solos tem passado por sucessivas tentativas de facilitar sua utilização nos canteiros de obras. Baseando-se no concreto autoadensável e suas facilidades de manipulação, desenvolveu um estudo experimental do solo cimento autoadensável. Este material pode ser utilizado em canteiros de obras de maneira prática, expressando parte do uso da força motora, além de ter a possibilidade de ser industrializado e ter suas características medidas e controladas quantitativamente e qualitativamente, o que o torna um material alternativo consolidado. As vantagens ambientais da utilização do solo cimento autoadensável são inúmeras. Mesmo não sendo renovável, é mais ecológico por não poluir pelo transporte, por estar mais próxima da obra. O descarte pode ser reutilizado na própria obra, mesmo estabilizados,
como aterros, e tem baixa energia embutida. Estima-se que 14 toneladas de CO2 são economizados trocando a alvenaria comum por bloco de terra. Como exemplo, 100.000 toneladas de CO2 deixariam de ser produzidos sendo a terra substituir 5% dos blocos de concreto por blocos de terra. Aqui nos mostra as vantagens ambientais da utilização de blocos de terra em alvenaria em comparação com outros materiais. Este gráfico nos mostra outras vantagens da utilização do bloco de terra. Por ter a capacidade de controlar a umidade e ter elementos orgânicos voláteis, ele melhora a qualidade do ar, além de manter um bom nível de umidade para a saúde humana, que é em torno de 40 a 60%. O objetivo dessa pesquisa é analisar o comportamento da mistura de serragem ao solo cimento autoadensável em seu estado fresco e endurecido, procurando assim correlacionar entre as misturas o comportamento reológico e mecânico, a fim de alcançar melhores resultados de resistências, além de obter uma solução ecológica para a utilização da serragem da indústria moveleira na construção civil. A metodologia utilizada para a elaboração dessa pesquisa foi baseada em revisão bibliográfica e ensaios experimentais no Laboratório de Materiais de Construção Civil na Universidade Estadual de Ilha Solteira, onde substituiu parte do solo do traço de solo cimento autodensável referencial por serragem proveniente da indústria moveleira. As substituições foram feitas em teor de 0, 5 e 10% de serragem pela quantidade de solo. A definição da composição implicou uma relação de água-cimento de 2 para cada amostra, como demonstrado na tabela. Para a confecção da massa, foi quantificado referencialmente para corpos de prova de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, confeccionados em PVC. Os materiais secos foram pesados em balança digital e a água foi medida em recipiente graduado. Após, foram misturados em betoneiras, onde foi colocado a areia, o cimento, o solo, o pó de serra e a água. Essa que se dividia em água 1, 2 litros sem adições, e água 2, 1,5 litro misturado com aditivo Viscocret 20HE da fabricante Sika. Os materiais secos foram colocados na betoneira rapidamente misturados por 1 minuto, descansou por 30 segundos e foi adicionada a água 1, que equivale a 2 litros, constantemente enquanto a betoneira girava durante 1 minuto em velocidade baixa. Parou a betoneira e limparam-se as extremidades. Misturou a água 2, que se relaciona com a adição de aditivo com 1,5 litro de água, e bateram por mais 1 minuto em velocidade média, a fim de conseguir uma boa homogeneidade da massa demonstrada nas figuras. Após a mistura, houve a realização do teste de espalhamento através do Lamp Flow e medição do diâmetro de espalhamento, que indica o índice de consistência, com trena graduada através da medida transversal e longitudinal, o teste de vazão mássica através do teste de funil e o teste de segregação através do ensaio de peneiramento, utilizando uma peneira de 4,76 mm segundo os métodos de Alcântara. Feito isso, moldou-se 8 corpos de prova para cada traço, totalizando 24 corpos de provas, as quais se autoadensaram pelo peso próprio do solo cimento com serragem. Os corpos de prova foram curados ao ar livre durante um período de 3 dias. Depois foram colocados em sacos plásticos e curados em câmara úmida durante 28 dias. Em seguida deste intervalo, foram submetidas aos ensaios de resistência à compressão axial, compressão diametral e absorção de água, respectivamente aos 28 dias de idade. Aos 26 dias, os corpos de prova foram retirados da câmara úmida, separados para os ensaios de absorção, compressão diametral e axial, sendo que para este último os CPs foram escariados. Para a realização dos ensaios de absorção, foram pesados e colocados em estufa a 105 graus por 24 horas, para posteriormente serem submetidos aos ensaios descritos acima. O solo utilizado é o pó disólico argissolo vermelho-amarelo, comumente encontrado no oeste paulista e em outras regiões do Brasil. Foi caracterizado por Beté como um solo que possui grãos de argila silt, areia fina e areia média, considerando ainda que a distribuição granulométrica dessas partículas favorece a homogeneidade, a densidade e, consequentemente, a resistência mecânica.
Nota-se que a nomenclatura de episódico foi substituída em 2006 por ARGSolo pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa. O material utilizado na construção com solo-cimento consiste em sua fase mineralógica, a quantidade de siltes e argilas e de material arenoso e água determinam a caracterização para o bom solo. Ao compararmos o solo utilizado neste trabalho, o qual foi caracterizado por Verpé, com as características gerais de análise descritas para a construção de obras de solo-cimento por Doerol, temo que, para estabilizados com cimento, são recomendados solos com maior teor de areia, 50 a 70%, do que de argila, visto que a plasticidade é classificada como fraca, o que facilita a reação da pasta cimentante, embora deva haver 20 a 25% de concentração de argilas e siltes para a realização da função coloidal. Nos ensaios visuais, pode-se observar um solo de cor avermelhada, o que indica a presença de óxido de ferro, a ausência de cheiro, descartando as possibilidades de altos índices de matérias orgânicas, e ao ser esfregado nas mãos, percebeu um solo mais áspero, que indica a presença de material arenoso. A curva granulométrica demonstrada pelo gráfico mostra um solo com boa distribuição, partindo de 0,0025 mm a 10 mm, o que significa que o mesmo tem maior teor de areia e uma fração de argila, o que favorece a compactação. Agora segue a caracterização dos materiais utilizados na mistura solo-cimento autodensável. A água utilizada é a amostra proveniente do abastecimento público da cidade de Ilha Solteira. Ela fornece ao solo-cimento autodensável a plasticidade necessária para a sua característica newtoniana em conjunto com o plastificante. Ela influencia na resistência mecânica devido à possível interferência na estrutura do solo, e a criação de poros influencia diretamente a resistência mecânica em função das partículas que não estão em contato. O aditivo superplastificante utilizado foi o Viscocret 20HE da fabricante Sika. Através da adsorção superficial e do efeito estérico, age promovendo a separação das partículas de aglomerante, proporcionando um aumento significativo na resistência em um curto período de cura. Reduz a permeabilidade da água nos corpos de prova e auxilia na trabalhabilidade da argamassa, gerando uma pasta mais fluida. O cimento utilizado foi o CP2-32Z. Esse cimento é um tipo de cimento que contém adição de pozolana, equivalente a 6 a 14%. As pozolanas contêm um elevado teor de sílica em forma reativa, capaz de reagir na presença de água em temperatura normal. Forma um composto com propriedades aglomerantes com menor permeabilidade conferida pelas reações entre o produto hidratado do cimento e as substâncias das pozolanas. Agregado miúdo utilizado na pesquisa foi a areia fina natural proveniente do Porto Nossa Senhora Aparecida de Pedreira Três Irmãos de Andradina, com grau de finura de 2,3, indicando ser uma areia fina. A massa específica aparente é de 2,59, diâmetro máximo de 2,36, absorção de 0,34% e material pulverulento de 48%. As serragens utilizadas são provenientes da cidade de Fernandópolis e foram extraídas de uma fábrica de móveis, através dos ensaios granulométricos podemos observar que a serragem ou pó de serra tem uma granulometria muito fina, estando abaixo dos níveis granulométricos do solo e das areias. Seu diâmetro máximo fica na ordem de 600 mm. Essa granulometria pode influenciar na absorção da água da pasta e comprometer a resistência final do corpo de prova, visto que os materiais mais finos são absorvedores e podem influenciar a formação da pasta. Quanto à avaliação do comportamento perante a água, um procedimento experimental baseou-se na adição de 10% de água aos finos, solo e pó de serra. A mistura e homogeneização dos materiais foram feitas manualmente, seguindo o seguinte procedimento. Pesou 40 gramas de serragem e 40 gramas de solo e adicionou manualmente 10% da massa de água, equivalendo a 4 gramas. Em seguida, misturou os materiais e os mesmos foram novamente pesados e colocados na estufa de infravermelho para secagem. Observou visualmente durante o procedimento do pó de serra que a absorção da água foi lenta. Isto ocorre aparentemente por causa do tamanho das partículas,
que aprisionavam as bolhas de água e não deixavam a mesma hidratar o material, o que infere que a absorção é lenta. Porém, observou que após alguns minutos, a mistura de serragem absorveu a água livre. Observou ainda que ficaram retidas pequenas bolhas de água ao fundo do recipiente, circundadas por pó muito fino antes de ser levadas à estufa de infravermelho. Já com o solo, ao ser adicionada água, houve absorção imediata pelo material. Observou que o material úmido e homogêneo, diferente da serragem. Isso forneceu um indicativo de que o solo é mais ávido à água, o que o mesmo se comporta de maneira esperada, absorvendo-a com mais rapidez. Em Após a mistura dos materiais, foram realizados ensaios do estado fresco, conforme já dito anteriormente. A tabela 4 apresenta os resultados dos ensaios de espalhamento e o teste da vazão máxima. Nos ensaios levou em consideração o traço referência e a substituição de 5 a 10% do solo por pó de serra. Analisando a tabela, observe que houve um aumento do espalhamento utilizando 5% do pó de serra. Este caso pode estar relacionado pela diminuição dos fatores que contribuem para a coesão, como o decréscimo dos efeitos da inércia devido ao solo e ao agregado. Porém, já com 10% de pó, houve uma retração no espalhamento médio. Explica pelo fato de um material adicionado em maior quantidade criar uma maior coesão, pois com o aumento da superfície específica há necessidade de uma maior quantidade de água para envolver os componentes, demandando mais água para voltar ao estado de maior fluidez. No geral, a adição de 5% de pó houve um alívio das forças de inércia, indicando o crescimento do espalhamento. Em seguida, aumentou as forças viscosas, que indica a adição de 10% de pó. Para escoamento confinado, o ensaio do bifunil mostra a influência de possíveis blocos na competitividade de acesso ao funil, ou de choques intergranulares, de modo que as condições de viscosidade puderam contribuir no comportamento das misturas no escoamento confinado. A diminuição da vazão mássica explica um maior choque interno entre os grãos, demonstrando a dificuldade do material de passar pelo funil. Por outro lado, a substituição de 10% houve um aumento da vazão mássica, contrariamente à diminuição progressiva, explicado pela diminuição do fator que contribui pelo choque, ou seja, o solo. No geral, o material manteve um fluxo sem obstruções ou interrupções. Além dos ensaios citados, o ensaio para verificar a segregação foi feito pelo peneiramento. As duas misturas apresentaram resultados satisfatórios no que condiz à sua reologia. Nas figuras, podemos observar que o ensaio de espalhamento não apresentou exudação e nem segregação, indicando um material coeso e uniforme, coerente com a possível interação físico-química entre o pó de serra e a água do solo. Agora analisaremos os resultados do material em seu estado endurecido. Ponderando a tabela, houve uma diminuição da resistência média à compressão axial, a qual pode ser explicado por dois fatores. Primeiro, que a parte da hidratação do cimento ficou comprometida pela retenção de parte de água pelo pó de serra, podendo influenciar negativamente na resistência final do solo cimentado adensado. De acordo com o Dantas Filho, a madeira possui componentes como a hemicelulose, açúcares, taninos e lignina, que afetam a pura resistência mecânica do produto final do composto à base de cimento. Ele pondera ainda que os açúcares presentes na madeira retardam o tempo de pega e dificultam a hidratação do cimento por formar elementos complexos organometálicos sobre os grãos. Tais ações inibitórias podem interferir na resistência final do composto. E segundo, ao adicionar um material com massa específica menor, ou seja, ao trocar o solo que apresenta massa específica aparente de 1,2 gramas por centímetro cúbico por pó de serra com 0,25 gramas por centímetro cúbico, é acrescido um material de menor massa que o solo. O material em si se torna menos resistente. Avaliando a relação tração-compressão, houve aumento de 89%, indicando que com a adição de pó de serra o material se torna menos quebradiço, ou seja, menos frágil, proporcionando assim uma maior deformação antes de sua ruptura. Pelo gráfico, o coeficiente de determinação indica que a relação entre a resistência à compressão diametral pela compressão axial é relacionada à adição de pó de serra. A tabela apresenta valores que indicam a estabilização do solo cimento quanto ao equilíbrio das propriedades de absorção de água.
Na tabela podemos verificar este equilíbrio ao observarmos que a mistura com pó de serra proporcionaram uma diminuição no teor de umidade. Fato este que também pode ser explicado pelo fato do solo ter uma higroscopia maior que o pó de serra. Portanto, com a retirada do solo, o pó de serra demandaria um tempo maior para absorver a água, como demonstrado na avaliação de perda de água descrito anteriormente. Para concluir, verificamos que a utilização do pó de serra no solo cimento apresentou coeso e homogêneo nas duas situações de adições, sem segregação e nem exudação. Nos ensaios do estado endurecido, houve a perca de resistência à compressão axial pelo fato de substituir um material com massa específica menor e este absorver a água de hidratação do cimento, porém com facilidade de correção na reformulação do traço. Todavia, não houve alteração na resistência à tração, sugerindo que as características físico-químicas do pó de serra se equilibraram à mistura, tornando-a mais dúctil no estado endurecido, menos quebradiça e menos absorvedora. Além disso, pode-se ressaltar características gerais como sua ótima capacidade de isolamento acústico e térmico, possibilidade de dosagem racional para alcance de resistência especificada e projeto com grande precisão e baixa variabilidade, disponibilidade de matérias-primas em praticamente todos os locais. Isso nos leva a crer que o pó de serra vem de encontro com as mesmas variáveis ambientais do solo-cimento e torna-se um elemento capaz de alcançar as exigências ecológicas atuais. Obrigado a todos pela atenção.